Todos me escutando? Sim, Tá, vamos lá. Assuntozinho bem interessante, né? Que é hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Gosto realmente de dar esses dois tópicos de uma vez só, porque acaba que um é muito ligado ao outro e quando a gente afasta, acaba esquecendo um pouco um do outro. Deixa eu só abrir a galeria aqui, que fica mais fácil para ver vocês. Acaba afastando muito um do outro e perde-se alguns ganchos em relação a eles, né? Bom, então a gente vai começar, obviamente, por hemorragia digestiva alta, tá? Porque a maioria dos casos acaba sendo hemorragia digestiva alta, onde a gente vai estar elencando. Eu peço só que deixem os microfones desligados até a hora que tiver dúvida. Tendo dúvida, pode me interromper e pode perguntar, tá? Não sei se o, Thiago, não sei se o Márcio está aí. coloca pra... Fala pro Márcio que não precisa ficar com medo de mim hoje, não. Ei, tu colocou pra gravar, né? Coloquei. Tá, valeu. Então, a gente vai ter que discorrer em cima disso, da definição, epidemiologia, as classificações e causas mais frequentes, quadro clínico, a conduta nesses pacientes, que é o primordial, o diagnóstico, o tratamento específico para HDA, varicose e não varicosa e esse segmento desses pacientes, que não é tão simples, né? Então, vamos lá. Por que que eu comecei com HDA? A gente tem que entender que 85% das hemorragias digestivas são altas, sobrando apenas 15% das baixas. Olha só, eu estou colocando duodeno na hemorragia digestiva alta, tá? Então, eu tenho esôfago, estômago e duodeno, o resto delgado, ou seja, jejunilho, cólon retinos na baixa, tá? O que delimita se a minha hemorragia digestiva é alta ou baixa? Bom, do ângulo de trás para cima, eu tenho uma hemorragia digestiva alta. Do ângulo de trás para baixo, eu tenho uma hemorragia digestiva baixa. E para você ver a importância dela, né? Responsável por 1 a 2% das internações de urgência no Brasil. Se você pegar o tanto de doença que acaba chegando com emergência ou urgência dentro de um hospital, de uma UPA, 1 a 2% acaba sendo muita coisa. Tem uma mortalidade importantíssima, que chega a girar em torno de 10%. Então, porque vocês vão entender um pouco mais para frente, que normalmente não é só o fato em si da HDA. Existe alguma coisa por trás daquilo ali que está causando aquela HDA, né? E lógico que o paciente que vai somando morbidade acaba apresentando um nível mais alto de mortalidade. Paciente diabético, hipertenso, cirrótico, já anticoagulado por natureza, acaba realmente evoluindo de forma menos satisfatória. Como um paciente com IC complicado, eu já estou sangrando, imagina, estou perdendo sangue e minha bomba não funciona. Minha mortalidade vai para quase 30%. Em alguns serviços acaba até sendo mais, 50%, tá? Porque depende muito, a gente está falando aqui onde o DataSUS tem acesso e acaba sendo nos maiores hospitais do Brasil. Então, é lógico que se eu pego um paciente com varize esofágica, eu tenho uma perda sanguínea maior e normalmente essa varize esofágica está associada a um comprometimento hepático. Então, automaticamente, é um paciente com maior morbidade e automaticamente um paciente com maior mortalidade, tá? Lembrando que o jejum começa no ângulo do jejunal, tá? Que o que delimita o jejum é o ligamento de Treitz. Então, do Treitz para baixo, jejum, do Treitz para cima, duodeno. Então, lembrando que o não varicosa, dentro das HDAs, tá? Decore esse número de 8515, porque realmente, quando você pensa em HDA 85, HDB 15, e quando a gente vai para HDA em si, eu tenho 85 de novo. Lógico que acaba variando dentro das literaturas, mas a variação é muito pequena, tá? 85 dentro da não varicosa e 15% dentro da varicosa, ainda bem. Tá? Dentro desses 85, a gente tem algumas que divergem umas das outras, não é a mesma doença, não é a mesma patologia. Eu posso ter uma doença ulcerosa péptica, que é a maioria dos casos, eu posso ter uma malformação arteriovenosa nesse local, principalmente gástrica, eu posso ter uma síndrome de Mallory-Weiss, vocês vão aprender o que é,
tumores, erosões gástricas e outras que a gente vai classificar um pouco mais para frente. E as varicosas, principalmente associadas à insuficiência hepática, uma cirrose, tá? Ou hipertensão porta, que podem causar varizes esofágicas, varizes gástricas ou varizes duodenais. Então, a gente tem que entender a gravidade do sangramento quando esse paciente chega, tá? É um paciente meio complexo, porque a gente tem que estar com um olho no peixe, um olho no gato. Eu tenho que estar entendendo o que tem que procurar entender o que está causando aquela doença e, automaticamente, eu tenho que procurar entender o quadro clínico do paciente, tá? Então, vamos mensurar a perda sanguínea. Quando eu tenho até 20% de perda sanguínea, eu considero uma perda leve. Então, eu posso ter uma queda da pressão arterial com o paciente em pé, mas deitado não vai ter alteração, porque eu tenho uma normalização da pressão. Eu posso ter um aumento da frequência cardíaca até em 20 batimentos por minuto, tá? Mas eu não vou ter essa alteração paciente deitado, e eu tenho uma perda estimada em menos de 1.000 ml, que já é uma perda considerável, tá? Uma moderada, que eu perco até 1.500, eu já começo a ter uma queda da pressão arterial, eu já começo a ter um aumento da frequência cardíaca. E a maciça, aí eu já estou mostrando sinais de choque, eu tenho uma pressão sistólica abaixo de 90, uma frequência cardíaca já acima de 120, e eu tenho uma perda estimada de aproximadamente 2.000 ml, que daria de 40% a 50% da volemia de um ser humano adulto, de 1,70 com 70 quilos. Então, lógico que a manifestação clínica acaba sendo variável. Eu vou ter que investigar, vou ter que conversar com esse paciente se ele tiver condições, ou com acompanhantes. Muitas das informações a gente acaba trazendo de acompanhante, principalmente hábito de vida, sobre etilismo, né? Vômitos incoercíveis e uso de anti-inflamatório e outros casos, né? Então, a gente vai ter que diferenciar no exame físico se esse paciente, porque olha só, não é porque eu tenho um HDA, uma hemorragia digestiva alta, que eu vou ter hematêmese necessariamente. Esse paciente pode não vomitar sangue, esse paciente pode evacuar sangue. E essa evacuação pode ser uma melena, ou seja, um sangue misturado com as fezes, ou pode ser uma heterorragia, ou uma hematoquesia, que vocês vão ver um pouco mais para frente, ou um sangramento oculto. Simplesmente o paciente está ficando anêmico, ele está perdendo lá no estômago por um tumor gástrico, e ele está ficando anêmico e não se percebe, e a gente vai fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes e percebe que existe sangue perdendo aos poucos, sim. Então, a gente vai ter que botar essa história clínica e elencar dentro dos diagnósticos mais prováveis. A gente não vai ficar viajando na maionese, a gente vai pensar fácil. Eu sempre falo para os meninos, pensa fácil, não pensa difícil. Pensou difícil, erra diagnóstico. Né? Então, quando eu pego um paciente que fez uso de AINE, ou seja, ele fez uma inibição não seletiva da COX, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a produção de muco, ele vai ter uma lesão gástrica associada, ele pode fazer uma úlcera gastroduodenal, ele pode fazer uma lesão aguda de mucosa gástrica, um alangue, tá? Ele pode fazer uma gastrite erosiva. Se ele usa varfarina ou qualquer outro anticoagulante, como rivaroxabana ou dabigatran, ele pode ter um sangramento que não para associado, tá? Então a gente tem que procurar na história. Se é um paciente que fez uma laparotomia e tem um enxerto aortofemoral, aorta ilíaca, né, que fez uma correção de aneurisma, ele pode ter uma fístula aorta entérica associada. Então, por isso que o exame físico é importante, não só a história, eu preciso ver se tem cicatriz, preciso palpar aquele abdômen. Se é um paciente com hepatopatia crônica ou sinais de hipertensão porta, a gente vai avaliar a presença de varizes esofágicas ou pensar na presença de varizes esofágicas, tá? Se ele tem uma polipectomia prévia, aquele sangramento oculto pode ser um HDB em vez de um HDA. A gente tem que avaliar isso também. Púrpuras e petequias, eu vou ter que avaliar doenças autoimunes, plaquetopenias associadas, uma leucemia associada. Uma angiodisplasia, no caso de ausência do abdominal, o paciente tem um sangramento intenso e não tem dor. Ele pode ter uma malformação arteriovenosa, uma angiodisplasia e está sangrando. Isso aí não é simplesmente uma malformação vascular, né? Não vai gerar dor, vai gerar perda sanguínea. Se o paciente é um imunossuprimido, como no HIV, na AIDS, já, né? A gente pode ter sarcoma de Kaposi, citomegalovirose, herpes, fungo, micobacteriose de várias classes possíveis. E lembrando que o paciente alcoólatra não necessariamente ele tem cirrose. Ele pode ser um paciente não necessariamente alcoólatra, mas fez libação alcoólica, ou bulímicas,
vomitam, fazem laceração da cárdia e acabam fazendo síndrome de Mallory-Weiss, sangramento, sim, alto. Então, eu vou ter que identificar os critérios clínicos de alto risco para mortalidade. Vocês percebem o seguinte, na verdade, eu estou preocupado com o quadro clínico do paciente, eu não estou muito preocupado com o que está sangrando, eu estou olhando de lado aqui o que está sangrando, mas automaticamente ou eu estabilizo esse paciente ou ele vai morrer, eu vou achar a causa depois dele morto, né? Então, todo paciente que tem uma idade maior que 60 anos, eu tenho uma reserva cardíaca mais fraca, eu não tenho reserva cardíaca basicamente nesse paciente, ele vai evoluir mal. Paciente com sinais de choque, instabilidade hemodinâmica já está mostrando que a bomba vai falhar. Comorbidades associadas. Hematêmese volumosa está mostrando que está sangrando muito. Enterorragia. Se o sangramento é alto e o paciente está apresentando enterorragia, ou seja, um sangramento vivo, vultuoso por via retal, acorda, esse paciente vai parar na sua frente. Melena persistente, não para de ter melena, está sangrando realmente compulsivamente, tá? Hemorragia em pacientes internados, principalmente o uso de anticoagulante, tem que ficar esperto com isso. Sangramento em pacientes já tratados com EDA. Então, vamos supor, eu fiz uma ligadura e o paciente foi e sangrou no outro dia. Teve necessidade de transfusão sanguínea. Eu tenho que avaliar se teve discrasia sanguínea pela transfusão sanguínea. Então, não é tão simples essa estabilização do paciente. Ou eu estabilizei esse paciente está com sonda nasogástrica, tá? Não, vocês vão ver que em muitos casos não é indicação passar sonda, só que no aspirado da sonda sai sangue vivo. Então, quer dizer, ele tem sangue vivo dentro do estômago, no esôfago. Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? A gente vai fazer simplesmente o atendimento a um trauma, a um paciente que está sangrando. Eu vou segurar as vias aéreas, eu vou ter que fazer uma ventilação adequada nesse paciente, eu tenho que restaurar a volemia desse paciente, garantir acesso venoso calibroso. Aí alguém vai dizer, mas e o X, o sangramento é intenso? Sim, é ao mesmo tempo, tá? Então, ao mesmo tempo. Então, o X, ABCDE, eu tenho que ao mesmo tempo estar imaginando pela história do paciente o que está sangrando. Diferente de um trauma onde eu tenho um sangramento visível, aqui eu tenho que buscar informações para tentar entender onde está sangrando. Uma coisa é uma fratura de perna, eu posso chegar lá e fazer compressão. Uma amputação de membro, que eu posso fazer um garrote por enquanto. Outra coisa é eu imaginar dentro de um tubo gastrointestinal onde está sangrando. Então, não é tão fácil ir no X, automaticamente eu tenho que dar continuidade ao resto do ABCDE, tá? Então, eu tenho que avaliar a necessidade de cristalóide de acordo com a perda sanguínea, hemoderivados, lembrando do ATLS-10, que a partir de agora, 1 litro de cristalóide, eu já tenho indicação de pedir hemoderivados, tá? Ou seja, sangue. Eu tenho que avaliar a paridez espontânea, alteração de temperatura, o tempo de enchimento capilar, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, alteração do nível de consciência e monitorizar a diurese, principalmente se esse paciente tem comorbidade, principalmente se esse paciente tem um IC, para impedir que realmente esse paciente faça uma IRA. Então, lógico que é um paciente chocado. Eu só tenho que ficar esperto no paciente IRC e no cirrótico. Por quê? Porque o IRC eu não vou ficar enfiando líquido nele, senão realmente ele vai encharcar. E o cirrótico ele vai ficar perdendo o terceiro espaço, ele não tem proteína. Então, provavelmente você vai ter que repor a albumina na hora da expansão volêmica. Exames laboratoriais, vou ter que solicitar para esse paciente, lembrando que eu vou estar estabilizando enquanto eu estou procurando a causa do sangramento. É diferente de um trauma com sangramento visível, tá? Então, eu vou pedir um hemograma, eu vou pedir um coagulograma para esse paciente, eu preciso saber como é que está essa coagulação dele, se ele é patopato ou não. Eu vou pedir a função renal desse paciente, eletrólitos do paciente, tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea é na entrada do paciente. Lembrando, 1 litro de Ringer, depois disso é sangue. E para hepatopatas, lembrar de função hepática, que eu tenho que avaliar proteínas totais e albuminas, né? Imunoglobulina, ferritina e albumina. Senão também não, e fora os fatores de coagulação 5, 7, 9, 10, senão não vou conseguir avaliar a função desse fígado, tá? E quando eu vou fazer a transfusão de hemoderivados? Bom, então, a TLS-10 acabou toda essa história. A gente vai fazer a transfusão de sangue quando a gente passar de 1 litro. E vocês estão escutando?
Pessoal, vocês estão escutando bem? Alguém pode responder? Pessoal, Agora sim, professor. Travou. Sim, professor, mas estava cortando a ligação. travou? Voltar um pouco. Travou onde? Podia voltar Agora um pouquinho. cortou. Eita, tá gravando. Estão me escutando? Agora sim. Bem, eu vou mostrar aqui no slide, vocês vão me dizer onde é que parou, tá? Aqui vocês viram? Acho que é daí mesmo. Tá, então vamos lá. Então, quando eu faço o atendimento de um paciente desse, eu tenho que lembrar se o paciente, eu tenho que avaliar se o paciente é renal crônico, tá? Ou se ele é hepatopata, porque realmente o renal crônico eu não posso estar encharcando esse paciente. Então, o mínimo de líquido nesse paciente pode ser danoso. E o hepatopata, igual o paciente de C, eu também não posso estar encharcando esse paciente. Igual o hepatopata, eu também não posso estar colocando só líquido nesse paciente, senão ele vai para o terceiro espaço. Então, muitas vezes eu tenho que associar o líquido a algo hiperosmolar, como a própria albumina. Então, a gente vai pedir, solicitar o hemograma, o coagulograma, para ver função hepática, associado a isso, proteínas totais, que eu vou ver transferrina, ferritina, albumina e imunoglobulinas, para saber se o fígado está produzindo isso aí, se existe função hepática. Eu vou avaliar indiretamente fatores de coagulação como o 5, 7, está cortando tudo. O 9 e 10, que eu vou estar avaliando a função desse fígado em produzir fatores de coagulação, função renal, eletrólitos, tipagem sanguínea, que é de cara, né, para poder estar realmente dando conduta em cima desse paciente. Então, quando é que eu vou transfundir hemoderivados? Quando eu penso em sangue, simplesmente passou de 1.000 ml de perda, eu vou transfundir. É assim que o ATLS manda, é assim que a gente vai conduzir. Tá? Mas se eu pego pacientes com HB abaixo de 7, na verdade abaixo de 8, eu já indico transfusão. Hematêmese maciça, eu já indico transfusão. Hepatopatas com ascite, eu vou ter que transfundir albumina. HDA com INR acima de 1,5, eu vou ter que transfundir plasma ou crio precipitado. Plaquetas abaixo de 50 mil de sangramento ativo, eu vou ter que transfundir plaquetas. Plaquetas abaixo de 10 mil, mesmo sem sangramento ativo, vou ter que transfundir plaquetas. Bom, e qual a conduta nesses pacientes com HDA? EDA nas primeiras 12 horas de internação, após estabilização hemodinâmica. Por quê? Porque senão esse paciente vai parar na sala de endoscopia. Então, eu preciso estabilizar esse paciente. Vocês vão ver daqui a pouco, se eu não estabilizar, o que é que eu faço. E a lavagem gástrica com soro gelado, questionável, uma conduta totalmente arcaica, sem muita eficácia. Então, quando eu vou para a endoscopia, que é onde eu vou ver, vamos ver os diagnósticos. Eu posso ter uma úlcera péptica, e eu vou diagnosticar ela de acordo com a classificação de Forrest, Forrest 1, 2 e 3. Eu tenho Forrest 1A, 1B, quando eu tenho sangramento em jato ou sangramento ativo lento. Eu posso ter um Forrest 2, que eu posso ter um vaso visível, um coágulo ou hematina, uma fibrina na parede. E um Forrest 3, quando eu já tenho uma úlcera que está com a base limpa, já não está sangrando mais. Eu posso ter uma doença varicosa. Então, vamos avaliar aqui. Um esôfago todo cheio de varizes, ele normal e ele cheio de varizes. Então, o alimento passa pelas varizes esofágicas, ele rompe esse vaso e o sangramento é vultuoso mesmo. Lembrando que eu tenho hipertensão portal associada. Eu tenho hipertensão venosa nessa região. Então, ficam mais ou menos dessa forma. Varizes do esôfago, né? Varizes gástricas, varizes duodenais, e elas ficam dilatadas com hipertensão venosa associada. Então, quando eu tenho uma pressão
na porta superior a 6 minutos de mercúrio, eu acabo dilatando tudo para trás mesmo e fazendo uma hipertensão portal, né? E essa hipertensão portal, ela pode ser pós-hepática, ela pode ser intrahepática e ela pode ser pré-hepática, tá? Então, não necessariamente ela é intra ou pós, então não necessariamente ela advém de cirrose, tá? Eu posso ter uma trombose porta e posso estar fazendo hipertensão por causa de uma trombose porta. Eu posso ter uma estossomose e fazendo hipertensão porta por causa da estossomose. Síndrome de Mallory-Weiss. Eu vou vomitar, 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 e eu vou simplesmente lacerar a cárdia e ter sangramento vivo, a depender se pegar um vasozinho intramural, mucoso, submucoso, eu vou sangrar realmente em quantidades importantes. Tumores que podem sangrar vultuosamente ou podem sangrar lentos e podem gerar sangramento oculto nas fezes. Então, vocês têm que entender que o sangramento não necessariamente tem que ser copioso. Ele pode ser lento e esse paciente está simplesmente perdendo sangue aos poucos e ser admitido no hospital anêmico. Mas, lógico, a conduta de estabilização vai de acordo com o grau de instabilidade hemodinâmica de cada paciente, né? Bom, e o tratamento? Eu não vou imaginar, digamos que a gente vai tratar meio de forma empírica enquanto a gente tem um diagnóstico, né? Muitas vezes nem a família chega no mesmo momento, chega só o SAMU e larga a bomba. Então a gente vai entrar com um inibidor de bomba de prótons por via endovenosa, a gente vai fazer bolos de omeprazol, 80 miligramas, ou seja, 2 ampolas de 40, e depois eu vou fazer 1 miligrama a hora, mantido isso durante 3 dias. Eu preciso manter a produção zero de suco gástrico, mesmo que a causa não seja uma hipercloridria, tá? Ele, por si só, ele já diminui o sangramento, porque ele já diminui a lesão gástrica. O que é que eu posso fazer mais? Eu posso fazer uma hemostasia endoscópica de acordo com o tipo da lesão. Eu posso injetar substância esclerosante, como o próprio álcool, o polidocanol que eu uso na cirurgia vascular. Eu posso fazer uma eletrocoagulação, uma termocoagulação. Eu posso fazer um hemoclipe, simplesmente pegar a varize e clipar ela, igual a gente faz com a hemorroide externa. Exemplo, igual a gente faz com pólipo. Eu posso utilizar o laser de argônio e cauterizar aquela área. E eu posso fazer métodos combinados que podem diminuir o ressangramento, mas isso aí não é muito literatura ainda. Bom, e o second look? Ou seja, endoscopar, tratar e 24 horas depois reendoscopar esse paciente. Sinceramente, a gente não sabe o que fazer. Na minha residência, a gente não fazia second look, tá? Muitas residências falam que é o correto. Então, quando você vai olhar na literatura médica, dentro da PubMed, você vê que alguns recomendam, outros só em pacientes muito graves, submetido a esclerose, a ligaduras, e outros não recomendam pelo risco de ressangramento de um novo trauma causado pelo endoscópio. Imagina que eu tenho uma varize ligada e o endoscópio passa e solta aquele clipe, né? Então, pode ser que seja um sangramento incontrolável. E o tratamento específico para HDA varicosa, lógico, eu tenho que usar alguma droga como a terlipressina ou octreotide, que é a somatostatina, que eu vou fazer o quê? Diminuir o fluxo esplânico, diminuir o influxo sanguíneo para aquela área, para tentar diminuir o sangramento, tá? Eu posso fazer uma ligadura elástica, como eu já mostrei para vocês, via endoscópica, tá? Ou eu posso fazer endoscopia e uma escleroterapia associado não à ligadura, se não houver ligadura disponível. Faço antibiótico profilaxia? Faço. Eu faço baseado para germe gram-negativos simplesmente pelo sangramento, tá? Eu vou fazer um aumento da proliferação bacteriana e eu posso fazer uso desse balão famoso, balão de sangue Staken Blackmore. Não posso utilizar ele por mais de 24 horas, tá? E eu tenho que ficar medindo a pressão dele e inflando e desinsuflando, que vocês vão ver daqui a pouco como é que funciona, para poder tirar, fazer a compressão. Lembra na TLS quando a gente pega um paciente sangrando e o que a gente faz com esse paciente sangrando? A gente estanca o sangramento. Como é que eu estanco o sangramento se é no tubo gastroesofágico? Eu vou colocar um balão que ele simplesmente vai expandir no esôfago e no estômago e vai tentar comprimir o que está sangrando, tá? Só que, lógico, a gente acaba utilizando isso para casos terminais. E o TIPS, que seria uma derivação da porta, para tentar fazer o quê? Para eu simplesmente tentar aliviar a pressão dessa porta. Esse é o balão de sangue Staken Blackmore,
tá? Eu tenho vários pontos, eu tenho aspiração gástrica, aspiração esofágica, eu tenho um balão esofágico, um balão gástrico e um medidor de pressão de cada um. Eu preciso manter a pressão de cada um específica para não fazer uma ruptura esofágica, para não fazer uma isquemia na parede esofágica, a mesma coisa na gástrica, e eu consigo fazer um controle porque realmente eu estou comprimindo esse paciente. Mas eu tenho uma recidiva maior que 50%. Então, quando é interessante esse balão? Quando eu simplesmente quero estabilizar o paciente para poder mandar esse paciente para uma endoscopia. Aí ele é interessante. Agora, pensando como um tratamento definitivo, ele acaba não sendo interessante se eu ressangro mais da metade dos pacientes. Isso é um TIPS, que é uma derivação intrahepática portosistêmica transjugular, ou seja, eu vou pegar a porta e vou meter uma saída dela para outra veia, provavelmente veia hepática ou veia cava superior, para quê? Para eu simplesmente dar uma aliviada na pressão da veia porta, tá? Desculpa, da veia cava inferior, para dar uma aliviada na pressão da porta. Lembrando que, olha só, eu vou aumentar a encefalopatia hepática, eu estou tirando o sangue que vem pela porta para poder ele ser metabolizado no fígado e jogando direto na corrente sanguínea. Ou seja, esse paciente pode realmente entrar na encefalopatia hepática ou piorar a encefalopatia hepática dele. Então, o resumo do HDA. Eu vou fazer o diagnóstico inicial com anamnese, exame físico e laboratório, avaliação e estabilização hemodinâmica. Eu posso utilizar IBP, octreotide, terlipressina, para quê? Para tirar a acidez e diminuir o aporte sanguíneo esplâncnico. Se eu suspeitar de HDB, posso ir para a parte HDB, mas se não, eu vou ficar na HDA. Se eu peguei e achei fácil a hemostasia da área sangrante, eu vou colocar esse paciente na UTI, paciente estabilizado, eu vou tirar ele da UTI, vou manter a observação clínica e alta hospitalar. Se eu tenho evidência de ressangramento, eu vou reendoscopar esse paciente. Se sangramento persistente, aí não tem. Pessoal, fé que vai dar certo, tá? Voltei, tinha caído, professor. Caiu o meu também. Fé que vai dar certo. Tá, vamos lá. Então, qual é a ideia inicial quando eu penso em HDA? Estabilizar o paciente. Estabilizar o paciente. Mas lembrando, se eu faço endoscopia para o sangramento, esse paciente volta, reendoscopa o paciente e o paciente ainda continua sangrando, eu vou operar esse paciente, vou abrir e ligar o que tiver que ligar. Se eu não souber onde é que está, eu vou ter que abrir tudo, infelizmente. É questão já de vida ou morte, né? E se eu não consigo achar isso na endoscopia, aí eu vou ter que abrir esse paciente de qualquer forma. Bom, e HDB? É um sangramento que é abaixo do ângulo de Treitz. Então, o que eu quero dizer é, se é melena, não necessariamente é HDB. Eu posso ter um sangramento alto, lento, que está causando uma melena. Se eu tenho sangue oculto nas fezes, não necessariamente é HDB. Então, você vê que HDB acaba sendo o diagnóstico de exclusão de HDA, tá? Se eu tenho enterorragia, pode ser HDA? Pode ser HDA também. Pode ser uma fístula aortoentérica, a partir de aneurisma, então não necessariamente HDB, tá? Eu posso ter um sangramento muito mais baixo, ou posso ter um sangramento em jejum e ilho que vai complicar minha vida. A sorte que ele é menor escala. Então, a gente tem que entender que é de 15 na literatura anterior a 20% das hemorragias de tubo digestivo, aumenta com a idade, principalmente pela chance de aparecimento de tumores, angiodisplasias, tá? O cólon é disparada a maior fonte de sangramento, ainda bem, 95 a 97. Por quê? Porque vocês vão ver que no meio do caminho, entre o jejum e ilho, fica difícil o diagnóstico, né? O endoscópio até consegue chegar em ângulo de Treitz se o endoscopista for muito bom, mas segunda, terceira porção do duodeno. Mas quando eu pego jejum e ilho, praticamente impossível. Então, tem cápsulas endoscópicas que podem não fazer fotografia 360 graus, fica difícil a localização do tumor, tá? Antigamente, a gente fazia os endoscopistas com cirurgiões faziam laparotomia, abriam o jejum quando não achava nem HDA nem HDB, abriam o jejum, passavam o endoscópio dentro para ir procurar. Delicado, tá?
Eu tenho a taxa de mortalidade realmente menor considerada HDA, tá? Porque as doenças são mais controláveis. Eu tenho de que de sintoma? Eu posso ter sangue oculto, eu posso ter hematoquesia, que é um sangue vivo em baixa escala nas fezes. Eu posso ter uma hemorragia maciça, uma enterorragia, e eu posso ter melena. Então, você vê que basicamente eu tenho a mesma coisa de um HDA, tá? Quando eu tenho uma hematoquesia, ou seja, sangue vivo em pequena quantidade, normalmente ele é associado à parte final do intestino, ou seja, cólon esquerdo, sigmoide, reto e ânus, principalmente doença orificial como hemorroide e fissuras anais, tá? Ou tumores de cólon esquerdo. Quando eu tenho melenas, ou seja, aquele sangue misturado com as fezes, eu vou procurar no cólon direito, intestino delgado, porque eu já tenho uma mistura de sangue com fezes, tá? Lembrando que a HDA, ela vai gerar sintomas de HDA, de HDB em muitos casos, ou seja, aí até 15%. Quais são as causas mais comuns de hemorragia digestiva baixa? Divertículos de cólon, ou seja, tem uma saculação nesse cólon para fora, de 17% a 44%, varia muito de literatura para literatura. Lesões vasculares ou angiodisplasias, 3% a 30%. Colites isquêmicas, até 21%. Neoplasias, até 14%. Doenças anorretais, até 11%. Então, você já começa a perceber que realmente é aquilo mesmo. Com o passar da idade, eu começo a adquirir todas essas doenças. Então, é muito difícil um HDB num paciente jovem, né? A não ser que tenha um histórico genético associado à polipose ou uma doença no retal, porque, ou alguma outra doença secundária, como as doenças inflamatórias intestinais, porque senão é difícil ter. Normalmente são doenças adquiridas. Então, como eu tenho a maioria com portador de diverticulose, eu tenho que avaliar, muitas vezes, colocar como base que a doença pode ser aquela. Porque o mecanismo de sangramento acaba sendo um pouco desconhecido quando eu penso em doença diverticular. Porque eu tenho uma saculação para fora, não é para dentro, igual um pólipo, né? Então, o que se imagina? Que eu tenho um trauma por fecalito naquele saquinho. Deixa eu ver aqui, dá para ver. Pronto. Eu tenho um trauma, eu tenho uma saculação e eu posso ter um trauma por fecalito, né, no vaso que está mais fácil de ser acessado. Simplesmente eu tenho uma camada mucosa mais rasa, então automaticamente vai sangrar mais fácil, tá? O diagnóstico acaba sendo por colonoscopia, a maioria acaba acessando espontâneo. Eu indico cirurgia nele quando eu tenho persistência do sangramento. Então, eu fui lá, endoscopei, esse paciente não parou, lembrando que quase 90% para sozinho, não parou. Então, realmente, eu tenho que operar esse paciente. Se eu já vi na colonoscopia onde é que está o sangramento, fica mais fácil de eu resseccionar só aquela área. Se não, simplesmente eu posso até fazer uma colectomia total, tá? Então, eu posso fazer segmentar com anastomose primária ou eu posso fazer simplesmente colectomia total, se eu não conseguir enxergar. Então, tem os divertículos, que são as saculações. Divertículos verdadeiros, eu tenho uma saculação sem sem toda a parede, e o divertículo falso eu tenho com toda a parede. O que são angiodisplasias? Malformações arteriovenosas dilatadas nas submucosas, né, que a partir do momento que eu faço erosão na mucosa por qualquer trauma, eu vou ter um sangramento por causa da exposição daquelas dilatações, daquelas malformações arteriovenosas. Congênitas em alguns casos, adquiridas na maior parte dos casos, tá? Por isso que elas são raras até os 60 anos e acabam aumentando com a idade, né? E o lógico que eu tenho associação com doenças genéticas. Tinha uma professora de genética minha que falava que é o seguinte: quando tu tem uma doença genética, procura outra que tu vai achar. Dificilmente tu tem um erro só de transcrição, tá? Então, normalmente a gente tem vários erros de transcrição. Então, a gente tem que avaliar realmente outros órgãos que costumam ter doenças genéticas hereditárias, como pulmão, sistema nervoso, pele, intestino, para poder estar avaliando esse paciente, para saber se esse paciente não vai ressangrar lá na frente. Então, isso é uma angiodisplasia, uma formação arteriovenosa que fica lá exposta à submucosa. Eu tenho erosão na mucosa por algum trauma, tá? Uma evacuação difícil, o que seja, e acaba simplesmente fazendo um sangramento ativo, tá? O diagnóstico, colonoscopia, eu vou ver aquele blush hemorrágico, né? Tá? Ou com essa aparência samambaia,
ou padrão ouro arteriografia. Eu vou contrastar e fazer um raio-x contrastado do abdômen ao vivo e eu vou ver por onde é que está saindo, está se escoando aquele sangue dentro do intestino do paciente. Eu posso já aproveitar na arteriografia e fazer uma embolização, ou seja, eu vou embolizar aquele vaso que está sangrando. Posso fazer vasopressina com a ideia de fazer o quê? Uma vasoconstricção esplâncnica. Posso fazer cauterização com plasma de argônio, laser, termocautério, usar adrenalina, álcool absoluto, etolanamina, posso utilizar polidocanol, fazer um hemoclip. Então, acaba sendo mais tranquilo de tratar a angiodisplasia. É um vaso armado para dentro do intestino. Tá? Colite isquêmica, aí já é um pouco mais complicado. Imagina um paciente com doença cardiovascular que não tem débito cardíaco suficiente e ele não consegue mandar um débito cardíaco necessário para a nutrição desse intestino. Tá? E associado a isso, ele tem uma aterosclerose importante nas mesentéricas. Então, ele já tem uma aterosclerose e agora tem um débito cardíaco, um baixo débito cardíaco. O que vai acontecer? Eu vou ter uma colite generalizada. Tá? Então, eu vou ter uma dor súbita, eu vou ter uma diarreia com sangue, que é necrose mesmo. Tá? O sangramento ele pode ser autolimitado, lembrando que eu estou matando a parede intestinal, né? E isso pode gerar, como eu mostrei na aula passada, uma obstrução não mecânica, e sim funcional. Então, esse é o aspecto da colite isquêmica, aspecto marmoráceo, que é o mesmo que você vai encontrar em membro, quando que é a aparência de livedo reticular, quando está isquêmico, tá? Os órgãos a gente ficam no mesmo aspecto, tá? E o tratamento, infelizmente, é a cirurgia com ressecção total, mas o prognóstico acaba sendo sombrio. E as neoplasias? Bom, como eu falei, acaba sendo mais sangue oculto, né? É um tumor que está crescendo aos poucos, ele não apareceu da noite para o dia. Então, normalmente eu tenho sangue oculto, é um paciente que aparece mais com aquela anemia, que não sabe de onde vem, ou aparece com aquela hematoquesia, aquele sangue bobo que veio daquela lesão do colo esquerdo. Então, quando eu tenho uma perda lenta, eu normalmente associo ao colo direito. Quando eu tenho aquele sangue um pouco mais vivo, normalmente eu associo ao colo esquerdo pela facilidade, já está ali. Ele simplesmente sai nas fezes, tá? Eu vou ter uma erosão da superfície da lesão, aquele tecido é friável, necrótico, e ele acaba realmente sangrando mais fácil, tá? Eu tenho que ficar esperto porque muitos pacientes acabam tendo pólipos intestinais, tá? E os pólipos maior que 1 centímetro, você tem uma chance de evoluir para neoplasia e uma chance de sangramento. E eu tenho que ter cuidado com pós-polipectomia, porque aquele tecido está friável e eu posso realmente voltar a sangrar em cima dele até 14 dias após o procedimento. Então, pólipos maiores que 1 centímetro, fique esperto, esse paciente tem que ir para polipectomia. Então, imagina aqui, os pólipos, esse aqui é um pólipo pedunculado, ou seja, ele está ligado a um pedúnculo, ele vai ser facilmente traumatizado e vai gerar sangramento. E aqui, um câncer de cólon já em estágio avançado, com sangramento importante. Imagina as fezes passando nessa região, o trauma que vai ser e o sangramento. Se for no cólon direito, vai misturar com as fezes, vai dar um aspecto de sangue oculto nas fezes ou melena. Se for no cólon esquerdo, provavelmente esse sangue vai aparecer vivo. Doenças anorretais. O que a gente pode ter? Doença hemorroidária, que eu tenho sangramento autolimitado, o paciente faz força, evacua, sangra, daqui a pouco para. Seja variz externa, seja hemorroide externa ou hemorroide interna. Eu posso ter uma fissura anal, que eu tenho uma associação de dor ao sangramento. Então, aquela dor intensa que chega no pronto-socorro, normalmente não é doença hemorroidária. Aquela dor intensa normalmente é fissura. E, na maioria dos casos, acaba sendo uma fissura posterior, tá? Eu posso ter varizes retais associadas à hipertensão portal, que eu vou ter uma hemorragia mais copiosa. Por quê? Porque eu tenho hipertensão portal, tenho hipertensão venosa lá em cima. E o sangue vai para o local de menor pressão. Se eu tenho uma hipertensão a ser vencida e aqui embaixo eu tenho um orifício a ser drenado, ele vai para o orifício a ser drenado, tá? Cuidado com doenças com pós-radioterapia, retite actínica. Eu faço radioterapia nessa região, pode ser por tumor de próstata, por exemplo, e faço uma lesão actínica de reto, tá? Eu tenho uma perda crônica de sangue, então esse paciente vai chegar como? Ele vai chegar anêmico, ele não vai chegar normalmente com aquela perda aguda em si das outras doenças. Lembrando que a gente tem as hemorroidas externas e internas, então só o exame físico retal não quer dizer nada, eu tenho que fazer o toque retal e avaliar a presença de hemorroide interna, e muitas vezes eu tenho que passar o nanoscópio para estar avaliando. Toque retal, essencial
essencial e obrigatório dentro de um paciente da cirurgia geral, principalmente sangrando. Eu tenho que perder essa vergonha de fazer toque retal. O toque retal vai me mostrar se tem melena, se tem sangue de Continuando, então, eu tenho obrigação de fazer o toque retal em todo paciente traumatizado, ao mesmo tempo, lembre tubos, dedos e todos os orifícios, ao mesmo tempo, quando eu tenho sangramento, seja HDA ou HDB, eu tenho obrigação de fazer o toque retal, tá? Eu sempre conto a história aqui da Ana Maria Braga, que ela foi um dos maiores proctologistas do Brasil e o cara ficou com vergonha de fazer toque retal e fez 3 colonoscopias nela, paciente sedada, e simplesmente não achou nada, até que ela foi na ilustríssima mestre doutora Angelita Gama. E a doutora Angelita Gama, considerada a maior proctologista do mundo, tá? Que ela é a chefe da residência da Beneficência Portuguesa e da USP, fez o toque retal e viu que ela tinha um tumor de reto e teve que fazer uma colectomia com amputação abdômen perineal e usar colostomia durante um tempo que talvez não fosse necessário antes se ela tivesse levado um simples toque retal. Doenças inflamatórias intestinais, que eu não vou adentrar no assunto, porque existe uma aula para vocês somente delas, tá? Mas lembrando que a gente tem a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela é mais comum, tá? Na população. Então, se eu tenho uma retocolite, automaticamente eu tenho uma obrigatoriedade da lesão começar no reto e subir. Enquanto a doença de Crohn é uma doença salteada, que é uma doença chamada de boca-ânus. Ela pode vir de qualquer lugar da boca até o ânus do tubo gastrointestinal. Então, quais são os métodos endoscópicos? Eu tenho anoscopia, eu tenho toque retal, né? Eu tenho anoscopia, que eu vou identificar ou não doenças orificiais, retossigmoidoscopia, que eu pego o segmento distal, e a colonoscopia, que acaba sendo o mais importante, tá? Eu tenho maior probabilidade se esse diagnóstico for realizado nas primeiras 24 horas. Você percebeu que a maior parte dos sangramentos é da doença vestibular e ele cessa espontâneo, ou seja, existe a chance de você não achar a causa do sangramento, tá? Então, de todos os diagnósticos juntos, eu tenho quase 90% em H. Pessoal, eu sei que está difícil, tá? Mas de qualquer forma, sei que está difícil, mas de qualquer forma, a gente está acabando a aula, tá? Faltam 3 slides, então vai ficar gravada de qualquer forma, eu vou passar para vocês, tá? Então, se a maioria, somando todos os diagnósticos de HDB, cessam espontaneamente, então quer dizer que se eu fizer uma colonoscopia nas próximas 24 horas, pode ser que eu não ache a causa do sangramento, tá? Mas ainda bem que ele se auto-resolve. Mas quer dizer que eu não preciso fazer? Não, e se for um tumor, né? Se for um pólipo sangrante, e a gente tem que resolver. Se for uma doença vestibular importante, eu tenho que resolver. Então, automaticamente, eu tenho que fazer, sim, essa colonoscopia. Eu posso fazer uso da cintilografia, tá? Que eu vou simplesmente avaliar a topografia do sangramento. Eu posso fazer uso da arteriografia seletiva, principalmente no caso de angiodisplasia, que me permite fazer tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Eu posso embolizar, diferente da cintilografia, que era só diagnóstico. Eu posso fazer a tomografia multislice, que principalmente ela é padrão ouro quando eu penso em doença de vestibular. Então, resumo de HDB. Tá? O paciente está estável, eu mando para a colonoscopia. O paciente está instável, eu tenho que estabilizar e avaliar HDA com sangramento importante. Fonte identificada, tratamento específico. Fonte não identificada, eu vou fazer arteriografia para ver se eu acho e trato o paciente. Tá?
Não identifiquei a fonte na colonoscopia, eu vou fazer uma endoscopia. Parou o sangramento, conduto expectante, a gente avalia depois com calma, tá? Se eu achei a fonte identificada na teorografia, se persiste, eu posso fazer uma embolização. Se mesmo assim continua o sangramento, eu vou para a cirurgia. Então, sangramento ativo, que eu não consegui tratar por HDA ou HDB, eu vou operar o paciente, independente do asa do paciente, né? Mas vamos melhorar esse resumo. Se eu tenho sangramento e esse sangramento é grave, eu vou estabilizar o paciente. Estabilizei? Não, opero. Estabilizei? Sim, EDA, quer dizer que o sangramento é importante. Localizei e trato. Sangramento é leve e moderado? Colonoscopia. Localizei? Trato. Sem sucesso? Opero. Peguei uma colonoscopia. Negativa? HDA, deve ser alto. Negativa? Cintilografia, cápsula endoscópica, vou procurar outro caso, tá? Colonoscopia, grave, sangramento importante, não consigo resolver, não consigo localizar, opero o paciente. Esse é o algoritmo perfeito que eu achei para HDB. Então, é isso, pessoal. É difícil, né, dar aula desse jeito, com essa internet, mas está gravada, eu vou mandar tanto a aula para vocês quanto o slide, tá? E podem tirar suas dúvidas aí, se a internet deixar. Alguém com internet boa que queira tirar alguma dúvida? Professor, Fábio, Oi, quem está falando? tá me ouvindo? Fábio, Fábio, pode falar, Fábio. no caso dos pacientes com varizes esofágicas com sangramento ativo, é, cirurgia vai ser só, o procedimento vai ser aquele terapêutico com relação ao balão, ou ele, em que circunstâncias ele vai para o procedimento cirúrgico? Você está falando, no caso, de uma esofagectomia, algo radical. Sim, Tá, vamos lá. paciente com varizes esofágicas, que eu Tá. já vi paciente nesse caso, mas eu não vi o desfecho total, né? O paciente tomava 2, 3 concentrados de massa e poucos minutos depois o paciente vomitava tudo. Sim. Se eu não consigo estabilizar o paciente de nenhuma forma, eu tenho que ir para a endoscopia para esse paciente, tá? Se eu não consigo achar o local de sangramento na endoscopia para tratar, eu vou passar o balão nesse paciente. Passando o balão, eu vou tentar estabilizar esse paciente. Estabilizando o paciente, eu tenho que lembrar que a maioria ressangra, porque o problema, no caso, na maioria das vezes, quando eu penso em variz esofágica, não é só hipertensão porta, eu tenho insuficiência hepática associada, ou seja, o paciente não produz fator de coagulação. Então, só o fato de comprimir não vai dar garantindo que eu vou coagular esse vaso. Então, realmente, eu tenho que pensar em fazer esofagectomia nesse paciente. Só que você tem que entender que é um paciente instável, com sangramento ativo, então é uma alta chance de mortalidade, tá? Mas o ideal em roteiro seria você manter o balão de sangue estequino Blackmore durante 24 horas, estabilizar o paciente e reendoscopar o paciente. Mas lembrando que você vai ter que checar o coagulograma desse paciente para saber se ele vai realmente conseguir coagular durante essa compressão. Beleza, obrigado aí. Algo mais? Bom, pessoal, sem dúvidas, vou dar como encerrada a aula. Mando já já para vocês, assim que a internet permitir, os slides e o vídeo da aula, tá? Qualquer xingamento meu na hora que caiu a aula, não achem ruim, que realmente eu tentando aqui dar aula para vocês. Ok, prof. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigado aí.
E, por favor, quem não torcer pro Flamengo hoje, por favor, amanhã, a partir de amanhã, tá ferrado comigo. Eu vou fazer uma questão bem complicada para vocês.